Olá, boa noite. Você fica agora com as notícias que são destaque em Minas nesta quinta-feira. Polícia prende suspeito do sumiço de uma mulher vista pela última vez na rodoviária de BH. Casal é preso em imóvel de alto padrão em Belo Horizonte, suspeito de aplicar golpes milionários. Moradores do bairro Anchieta reclamam de violência. Feriadão nas estradas. Saídas de Belo Horizonte já registram grande movimento. E no futebol, a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Moradores do bairro Anchieta, na região centro-sul da capital, reclamam da falta de segurança. A polícia diz que os índices diminuíram, mas nas ruas nossa equipe encontrou relatos de criminosos cada vez mais audaciosos. Imagens do circuito interno mostram a ação de um homem saindo de um prédio com 2 televisões em uma sacola. Era mais um caso de arrombamento no bairro Anchieta, região centro-sul de Belo Horizonte. O crime aconteceu na semana passada. A vítima, que não quer ser identificada, levou um susto quando entrou no apartamento. Cheguei que estava tudo revirado, então assim, invadiu nossa privacidade, nossa casa, assim, a sensação é horrível. Não é nem tanto pelo material, né, mas é mais mesmo pela insegurança que a gente sente, pela impotência mesmo. São vários exemplos de furtos e roubos na região. Neste outro vídeo, o suspeito entra sem dificuldades no prédio, anda com tranquilidade na parte interna do condomínio e acaba levando um quadro. Eles têm certeza da impunidade, entendeu? Eles voltam aqui com a cara de pau, rouba, não pode ter câmera, pode ter o que for, que eles não estão nem aí. O Roberlandes é taxista na região há 27 anos, convive com a insegurança. Nas madrugadas está tendo muito assalto nas regiões aqui. Principalmente ponto de táxi, motoristas de táxi, colegas da gente, já foram assaltados várias vezes. Passa motoqueiro, dupla de motoqueiro, encosta a moto, desce, enquadra a pessoa com a arma em punho e leva tudo dele. Apesar das ocorrências e das reclamações dos moradores, a polícia garante que houve redução dos crimes aqui no bairro Anchieta. Destacou também que geralmente os furtos e roubos são praticados por um mesmo grupo de suspeitos. A gente tem acompanhado e colocado nossa equipe de inteligência na identificação desses autores. Para ajudar na redução da criminalidade, a polícia passa algumas orientações para os moradores. Quando acontece em condomínios, é interessante você orientar o seu porteiro a não deixar ninguém desconhecido entrar, identificar mesmo que seja de concessionárias de prestação de serviço, de energia, luz ou entrega, qualquer objeto que ele deixa dentro do veículo chama muita atenção. Às vezes não tem valor nenhum aquele objeto para ele, mas vai chamar a atenção do infrator e levá-lo a arrombar o veículo dele. A polícia prendeu um casal no bairro Castelo, na região da Pampulha, suspeito de aplicar diversos golpes aqui na capital. As investigações apontam que, em um dos crimes, os suspeitos teriam alugado um imóvel de alto padrão já mobiliado, vendido os bens da residência e se preparado para mudar em seguida, sem pagar os aluguéis atrasados. O rapaz, identificado por testemunhas como Gustavo Coelho da Silva e a mulher dele, Vanessa Bogado, foram presos na manhã desta quinta-feira em um apartamento de alto padrão que foi alugado pelo casal. A dupla dava indícios de que estava se preparando para se mudar dali. Apresentava-se como uma pessoa de alto poder aquisitivo, que tinha conhecimentos em determinadas áreas específicas. A vítima acreditava-se tratar-se de um grande empresário e aí trocava algumas informações e o estelionatário percebia de algum tipo de serviço que a vítima precisava, ou mercadoria, e aí praticava o engodo. De acordo com a polícia, até o momento, 6 vítimas já se apresentaram. Os prejuízos delas, se somados, podem ultrapassar os R$100 mil. Mas, de acordo com a delegada que cuida do caso, estes números podem ser ainda maiores. Entre as vítimas está este médico, que não será identificado. Ele criou uma relação de confiança com o autor, pedindo para que ele trouxesse do exterior equipamentos eletrônicos. O médico depositou R$30 mil, mas não recebeu nenhuma mercadoria. Eu fiz a encomenda com ele, paguei e depois disso ele me mandou notas falsas, né? Tudo em inglês, do jeito que eu pedi. Mandou foto do produto. O casal atuava de várias formas de acordo com a necessidade dele.
Diferentes pessoas foram enganadas, prestadores de serviços, donos de empresas e até de residências. Ele me mandou uns documentos, nós checamos, infelizmente a gente não checou o lado criminal. Foi uma falha nossa, a gente checou a situação econômica e não tinha restrição, não tinha nada. Como ele não efetuou a compra, ele resolveu fazer o aluguel, nós fizemos o contrato padrão e quando chegou o dia dos pagamentos ele não me pagou nada. E resolvi tirar um pouco mais a claro e fazer uma representação. Quando eu vim, me apresentei para falar, ele já estava sendo investigado. Agora a gente vê como é que vai terminar isso, né? Segundo a delegada, o homem confessou parte dos crimes. A princípio, o casal deve responder por estelionato e falsificação de documentos. A Justiça Federal determinou a realização de um novo exame psiquiátrico em Adélio Bispo, que no mês passado foi acusado de esfaquear o candidato à presidência Jair Bolsonaro do PSL durante um ato de campanha em Juiz de Fora, na zona da Mata Mineira. Na decisão, o juiz instaurou um incidente de insanidade para avaliar se o réu tem condições psíquicas para responder judicialmente pelo crime. Se ficar comprovado que se trata de um caso de insanidade, a pena pelo crime não será cumprida na prisão e a punição será diferenciada. O processo está suspenso por 45 dias e corre em sigilo. Vítimas do desastre de Mariana devem receber indenizações até metade do ano que vem. Pelo menos é o que disse a Fundação Renova hoje em coletiva de imprensa. Em menos de um mês, a tragédia que deixou 19 pessoas mortas completa 3 anos. A reunião foi realizada na sede da Renova, em Belo Horizonte. O diretor-presidente da instituição, Roberto Ack, atualizou a situação dos pagamentos de indenizações. Até o momento, para os danos gerais, foram pagos mais de 250 milhões de reais para mais de 7.500 vítimas. Agora, os atingidos serão ressarcidos por todo o prejuízo. Uma das categorias com maior impasse para definir o valor final é a dos pescadores. Tem um esforço muito grande agora, com um programa que está sendo implementado para identificar a evidência dessa atividade da pesca dentro do ambiente de informalidade, mas que a Fundação reconhece como algo que efetivamente acontecia, para que o processo todo dos pagamentos comece a funcionar neste grupo. Até o momento, cerca de 30 mil cadastros foram realizados. A previsão é que as indenizações sejam pagas até a metade do ano que vem. Também foi atualizada a situação de reassentamento dos locais destruídos pela tragédia. O distrito de Bento Rodrigues é o que está com as obras mais adiantadas. Situação bem diferente de Barra Longa. Existem cerca de 200 residências que apresentam trincas e situações de danos, algumas em situações muito críticas. Essas em situações de críticas, a Renova vai prover aluguel social para que as pessoas saiam dessas residências e depois, quando for evidenciado se existe ou não uma relação causal dessas trincas, seja com o desastre, seja com as obras, ela vai ser reparada e alocada dentro do conjunto de recursos voltados para o reparatório. A fazenda florestal conhecida como Candonga, próxima à usina hidrelétrica Risoleta Neves, em Rio Doce, passa por uma série de intervenções após a constatação de uma rachadura no solo. Existe um desafio de engenharia bastante complicado e esse desafio tem a ver com a melhor tecnologia para retirar a lama. A solução de engenharia final está sendo revista e provavelmente a gente vai precisar de mais ou menos mais 3 meses para chegar à conclusão final de qual a tecnologia que tem que ser aplicada. As saídas de Belo Horizonte já estão movimentadas. Motoristas deixam a capital para aproveitar o feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Nas estradas, atenção redobrada para evitar acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a operação tem como objetivo reduzir principalmente o índice de morte no trânsito. Zerar o número de acidentes eu acho pouco provável, mas se conseguirmos minimizar os riscos dos acidentes mais graves, com certeza nós diminuímos aí o número de vítimas, tanto de ferimentos quanto de mortes, que é o nosso principal foco. Intensificamos o policiamento com a utilização do efetivo administrativo, o efetivo de policiais de outros estados, utilizando radares, etilômetros, posicionamento estratégico de viaturas, aumentando o número de rondas, tudo isso visando a proporcionar uma maior segurança aos motoristas. No último feriado prolongado, que foi do dia 7 de setembro, a PRF registrou 101 acidentes, 144 feridos e 8 mortes. A estimativa é de que neste feriado,
1 milhão de veículos passe pela rodovia Fernão Dias, no trecho que liga Belo Horizonte a São Paulo. Bastaram alguns minutos para que nossa equipe registrasse vários flagrantes. Faróis desligados, motoristas transitando pelo acostamento da rodovia. Este motociclista, quando percebeu que estava sendo filmado, tentou voltar para a via, não conseguiu e decidiu sair da pista. Sem contar o caminhoneiro, que ao ver a câmera, resolveu colocar o cinto de segurança. Imprudências que colocam em risco a própria vida e a dos outros, causando insegurança em quem vai pegar a estrada. Dá medo de pegar a estrada em véspera de feriado? Muito. Por quê? Trânsito cheio. Muita imprudência. O cara não pode sair de casa sem uma prevenção, às vezes uma manutenção adequada, um risco de você ter que parar na estrada, arcar com a despesa que não está sendo esperada no momento. Qual o tipo de prevenção que o motorista deve ter em mente antes de pegar a estrada? O que ele deve fazer para prevenir? Uma boa revisão no veículo, no decorrer da viagem lembrar de acender os faróis baixos, não vale o farol de neblina ou o farolete ou o farol baixo. Planejar muito bem suas ultrapassagens, só realizá-las com segurança em locais que a manobra seja permitida, não abusar da velocidade, porque infelizmente nos feriados prolongados o número de infrações por excesso de velocidade e por ultrapassagens devidas aumenta bastante. Outra medida da polícia é restringir o fluxo de alguns tipos de caminhões durante o período do feriado prolongado. Não podem transitar hoje de 16 às 22, amanhã de 6 ao meio-dia e no domingo de 16 às 22 naquelas rodovias que não são duplicadas, ou seja, então esses veículos maiores são retirados de circulação para que nós consigamos uma maior fluidez no trânsito face ao aumento no número de veículos em decorrência do feriado. Mas tem também quem não quer viajar de carro ou por algum motivo prefira ir de ônibus. A rodoviária de BH deve ter um aumento de 3% de público em relação ao mesmo período do ano passado. Mais de 163 mil pessoas devem passar pelo local. De acordo com a administração do terminal rodoviário da capital, os destinos mais procurados continuam sendo o litoral e as cidades históricas. Tô indo pra Vitória. Pegar uma praia? Vou lá aproveitar, ver a família, né? E dar uma descansadinha no feriado. Tô indo para Ouro Preto. Eu tô indo para lá passear. É cidade muito boa lá, muito turista lá. E lá minhas informações que eu tenho recebido é muito bom lá. Os índices de obesidade e sobrepeso quase triplicaram nos últimos 40 anos. A má alimentação é uma das causas dessa estatística. E para criar bons hábitos na hora de servir o prato, crianças de uma escola municipal estão plantando conhecimentos. 1 em cada 5 brasileiros é obeso e mais da metade da população das capitais brasileiras está com excesso de peso. A pesquisa é da Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por inquérito telefônico. A principal causa é a ociosidade e a má alimentação. Entre os jovens, o sobrepeso é ainda mais preocupante. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, em 10 anos, houve um aumento de 110% no número de pessoas entre 18 e 24 anos que sofrem com a obesidade. De acordo com este especialista, o cotidiano corrido e estressante favorece uma alimentação rápida e inconsequente. Isso acaba propiciando o constante aumento da obesidade na população. A atual conduta das pessoas contribui para essas altas taxas. Isso vem de uma dieta ruim que as pessoas estão aderindo, comendo muito fast food, comendo muita gordura, comida gordurosa, muito açúcar. Então isso vem desse movimento e também das pessoas que estão praticando menos atividade física, ficando mais sedentárias. Ainda segundo o especialista, a obesidade predispõe as pessoas a vários riscos. Uma pessoa pode desenvolver um diabetes, uma pressão alta. A obesidade é um fator de risco para desenvolvimento do câncer. Hoje nós já temos crianças apresentando quadro de colesterol alto. Hoje temos jovens já tomando remédio para pressão alta, que a gente quando via pensava o remédio do meu avô, da minha avó. O especialista ainda orienta que é melhor prevenir do que ter que combater a obesidade. Uma boa alimentação te dá longevidade, te dá qualidade de vida e você vive durante muito mais tempo com prazer, com saúde. A boa alimentação é a certeza que a gente vai viver mais. A obesidade, quando vem, o preço é muito caro.
Se o Dia Nacional de Prevenção à Obesidade conscientiza e alerta sobre a prevenção, então o futuro já se faz presente aqui nesta escola, onde os alunos do 1º ao 5º anos aprendem plantando e colhendo legumes e verduras. Na escola, a gente começou em março, né? E é para trazer, para eles terem conhecimento da horta, para trabalhar, para incentivá-los, né, a alimentação saudável, para eles plantarem. Tem muitos deles que ainda fazem o que a gente faz aqui em casa. Então isso é um incentivo muito grande, onde que a gente tem essa oportunidade de oferecê-lo para eles. Ajuda a dar energia a nós no dia, também não deixa a gente mais gordo, controla a nossa alimentação também. Eu achei interessante o poder da gente estar ajudando o meio ambiente, a gente está coletando, tipo, esses produtos, a cebolinha. Aí eu achei muito interessante, em vez da gente desperdiçar, a gente vai estar aproveitando e ajudando o meio ambiente. E nisso eu fico muito feliz. Veja a seguir a vitória do Cruzeiro sobre o Corinthians. O time mineiro está mais próximo do 6º título da Copa do Brasil. Os candidatos ao governo de Minas cumpriram agendas hoje em Belo Horizonte. Eles gravaram programas eleitorais que começam a ser exibidos amanhã. Romeu Zema participou de um almoço com empresários de todas as regiões do estado na Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais. O candidato ao governo pelo Partido Novo falou sobre o déficit público e destacou que consegue equalizar as dívidas em 2 anos. Nós vamos, como eu já disse em outras oportunidades, reduzir despesas até o osso, né, como nunca foi feito. Em vez do Estado ser inimigo, ele vai passar a ser amigo de quem trabalha, para atrairmos empresas, investimentos, com isso gerar emprego e renda, e vamos ainda renegociar com a União a dívida de Minas. Romeu Zema também foi questionado sobre a decisão do TRE, que determinou que o candidato retire a propaganda com seu nome e imagem dos caminhões e das entradas de sua rede de lojas. Me estranha porque eu sempre fiz propaganda da minha empresa, não nos níveis do Ricardo Eletro, mas sempre estive presente, sempre participei, mas se eles determinam que assim seja feito. Já Antônio Augusto Anastasia, candidato ao governo pelo PSDB, dedicou a quinta-feira para gravações de campanha eleitoral em Belo Horizonte. E agora a nossa equipe te faz um convite. Dia 18 de outubro, a TV Band Minas realiza o debate do 2º turno com os candidatos ao governo do estado. Você pode participar nos enviando perguntas. Basta enviar as perguntas para o BandZap. O código de área é o 31 99772 7663. 99772 7663. As melhores perguntas serão selecionadas e feitas aos candidatos durante o debate. O Cruzeiro venceu a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Corinthians e está mais próximo do título. Menos de 5 minutos de jogo e já dava para saber qual seria a dinâmica da partida. O Corinthians não fugiu da sua característica e começou retrancado. Em muitos momentos do jogo, os 11 jogadores ficaram no campo de defesa. Já o Cruzeiro, aos poucos, tentava criar uma maneira de quebrar a parede preta e branca. Tudo bem que o primeiro susto veio do lado corintiano. Léo Santos, de cabeça, mandou para fora. Mas a primeira grande oportunidade veio dos pés de Thiago Neves. Cássio fez uma grande defesa neste chute de canhota. Ainda na sobra de Peixinho, o TN30 não aproveitou. O Cruzeiro continuou pressionando e depois dos 30 minutos teve várias oportunidades. De novo ele, Thiago Neves, carimbou a trave. Nesta cabeçada de Henrique, Cássio fez milagre e salvou mais uma vez. Mas já nos acréscimos, ele mesmo, Thiago Neves, o cara do jogo, abriu o placar. 1-0 Cruzeiro para a alegria de mais de 50 mil torcedores no Mineirão. Com o Corinthians atrás do placar, o jogo na segunda etapa ficou um pouco mais aberto, mas foi o Cruzeiro que chegou mais perto do gol. Barcos nesta cabeçada quase ampliou. E a bola aérea da Raposa não deu sossego ao Cássio, que nesta cobrança de falta viu Dedé quase marcar. No fim da partida, já nos acréscimos, o Corinthians ficou com um a menos. Arauz, que entrou no segundo tempo, foi expulso. E o jogo ficou nisso mesmo. Cruzeiro 1,
Corinthians 0. Assim como foi contra o Atlético Paranaense, Santos e Palmeiras, o Cruzeiro conseguiu a vantagem para o jogo de volta. Mas agora vai ter um fator diferente. Pela primeira vez nesta Copa do Brasil, vai decidir fora de casa. E o time do técnico Mano Menezes sabe que não vai ter vida fácil jogando na Arena Corinthians. Da mesma maneira como nós vencemos a primeira, né? As histórias fora de casa pode também não se repetir se nós não formos competentes para jogar. Nós vamos nos preparar para fazer um grande jogo lá quarta-feira e realmente disputar o título nessa segunda parte, já que nos colocamos aí e temos chance de salvar a temporada. E o atacante Sassá do Cruzeiro foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva depois da briga em campo no jogo da Copa do Brasil do último dia 26. O cruzeirense foi punido com 6 jogos de suspensão. E depois do intervalo você confere as dicas da nossa agenda cultural, hein? Para esse feriadão é para você não ficar em casa. Hora de você conferir as dicas culturais para o feriadão e a gente começa com as dicas do cinema. Semana lúdica e mágica, com celebração do Dia das Crianças com muita animação na telona. Cinderela e o Príncipe Secreto, uma perigosa aventura para derrotar as forças do mal e ajudar um príncipe sapo a voltar à verdadeira forma dele. E que tal uma aventura de arrepiar em Goosebumps? Uma pequena cidade, um grupo de amigos tenta evitar um apocalipse e também derrubar um monstro. E ainda a história de 3 amigas que vão fazer de tudo para convencer os pais a deixarem elas saírem de uma cidade no interior para assistir à apresentação de uma banda pop masculina internacional. Uma aventura repleta de travessuras. Tudo por um popstar no cinema. Para os grandinhos, drama e romance. Em Nasce uma Estrela, a história de um músico que descobre uma artista desconhecida por quem ele se apaixona. Será que essa história caminha para um final feliz? Só conferindo no cinema. O Circo da Turma da Mônica apresenta um espetáculo que promete encantar e também surpreender pela grandiosidade. Uma superprodução com musical ao vivo no SESI Minas. Um filme premiado dos anos 80 foi adaptado para o teatro e chega a BH com Ari Fontoura e Ana Lúcia Torre. Num Lago Dourado, o amor na terceira idade no Cine Teatro Brasil Valorec. E em homenagem às crianças, Anitta chega com o show das Poderosinhas, com surpresas que vão desde o figurino especial até o cenário super colorido em um universo lúdico no palco. Programe-se, divirta-se. A polícia prendeu o homem suspeito do desaparecimento de Marta Soares da Fonseca, vista pela última vez na rodoviária de Belo Horizonte há 25 dias. A mulher que desapareceu depois de ser abordada na saída de um ônibus no terminal rodoviário de Belo Horizonte está morta. Foi o que concluiu a Polícia Civil ao interrogar o principal suspeito do caso. O homem foi preso depois que as imagens dele foram divulgadas na televisão. Aqui na delegacia, Alexandre da Rocha Salgueiro, de 45 anos, a princípio negou que tenha feito algo com Marta Fonseca. Mas depois, na presença de um advogado e de um líder religioso, o homem confessou o crime. Para os investigadores, o homem disse que convenceu Marta a ir com ele em um outro ônibus em busca de uma promessa de trabalho e que no meio do caminho eles se desentenderam e desceram do coletivo. Asfixiou a vítima, após deixou ela no local coberta com madeira, retornou no outro dia, ateou fogo, levando os restos mortais para um outro local, onde ele então ocultou o cadáver. A polícia tenta descobrir o que realmente teria motivado o homicídio que ocorreu próximo à Ceasa, no município de Contagem, região metropolitana da capital. A gente não sabe de fato qual seria a intenção dele. Se seria de matar ou se seria outra intenção, né? Abordar uma mulher e levar ela para um lugar ermo, as intenções podem ser inúmeras, né? Se a gente for conjecturar aqui quais poderiam ser essas intenções, a gente pode descer um código penal inteiro aqui, né? Então, assim, eu acredito que nesse momento devemos ter cuidado em dizer, né, o que de fato era a intenção dele. O que nós temos hoje é o que de fato ele praticou. O homem já tem passagens pela polícia por porte ilegal de arma.
Sobre o corpo de Marta, a polícia vai fazer exames para tentar extrair material genético e comparar com os dos filhos dela, já que os restos mortais foram totalmente carbonizados. Você segue agora com notícias nacionais e internacionais no Jornal da Band. Uma ótima noite para você. Até a próxima.